7 horas 30 minutos, bom dia, eu sou Ricardinho Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9 horas e qualquer coisa da matina com as principais notícias nacionais. Tá difícil arrumar notícia nacional, semana de Natal. Mesmo quando não é semana de Natal, fica aquela coisa, aquele rame-rame, Brasília, o umbigo de Brasília, as crises de Brasília, a encheção de saco de Brasília. O Brasil parece Brasília, né? Brasília domina demais. Quem sabe em 2018, acho improvável, aliás, acho impossível a gente diminuir o protagonismo de Brasília nas nossas vidas. Mas enfim, não tem notícia, minha gente, mas nós vamos ficar juntos aqui até as 9, qualquer coisa da matina, com o que tiver no caldeirão aqui, vamos tocando o barco. Carla Bigato, Felipe Bueno comigo no estúdio, bom dia pra vocês, bom dia a todos que estão nas praças que compõem a rede Band News FM de notícias em todo o Brasil e no mundo. Bom dia Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, tô fazendo cola, viu gente? João Pessoa, Manaus, Miami, Maringá, Orlando, Tampa, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Vitória. Bom dia também a quem nos acompanha de outros estados, de outras regiões, de outros países, de outras galáxias. Mande para cá suas mensagens no ouvinte@bandnewsfm.com.br, ouvinte@bandnewsfm.com.br. Se quiser também pode usar o WhatsApp, que é o 999-592-100, 999-592-100, o prefixo é 11. Se quiser experimentar também pode ligar para o meu celular, que é o 11 982 4466 11 982 4466 11. Bom dia, minha cara Júlia do iLib. Hoje no Café com o Jornal, sem o Luiz Megali, tá de férias, acho que já tá de folga no carnaval. Rapaz, tô barrigudo, hein? Acabei de encolher minha barriga aqui. Ó, aparecendo na camisa televisão. Camisa branca, né, Boi? É a camisa branca que aumenta? Acho que não é não, viu? Preto amanhã. No meu caso, acho que não é não. Bom dia, Júlia do iLib. Bom dia, Juliano Dipp, também na bancada do Café com o Jornal esta manhã. Fabiana Panachão no Band News TV, um abraço para Fabiana, para toda a equipe do Band News TV. Sintonize agora a TV Bandeirantes ou Band News TV e você terá as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo. Minha gente, na ausência de fatos novos, porque de fato não há fatos novos, né? O rame-rame que eu estava me referindo antes em Brasília continua o mesmo, aquelas coisas, a reforma da Previdência está para o ano que vem, provavelmente nem no ano que vem será aprovada, ano eleitoral, muitos ouvintes escrevendo, dizendo por que a imprensa se omite em relação à reforma tributária, essa sim é a mãe de todas as reformas e tal. Olha, nem creio que a reforma tributária entre em pauta ano que vem. O governo está tentando aí, sinalizando que pode vir fazer a reforma tributária, a intenção era fazer este ano também, junto com a Previdência. A reforma tributária nem no noticiário está e acho pouco provável que entre no noticiário do ano que vem, muito menos na pauta do ano que vem, porque, afinal de contas, o ano eleitoral é o ano em que a classe política brasileira consagra para si própria. Não que os demais anos também não o façam, mas esse então vai ao paroxismo, vai a uma barbaridade, só pensam nisso, só tratam disso, só cuidam disso, e o país vai ficar paralisado à espera dessa definição da eleição de 2018. Por incrível que pareça, se tivermos uma eleição que transcorra dentro da normalidade democrática, já é um grande trunfo, porque na pior das hipóteses estaremos decidindo o novo presidente da República com as instituições funcionando e o voto exercendo o seu papel soberano. Para quem acha que isso é pouco, é só olhar para o mundo e ver o quanto muitos povos, muitas sociedades que não têm esses princípios preservados, basicamente o princípio da democracia, estão em situação muito pior que a nossa. Há uma expectativa de que as coisas possam, quem sabe, tomar um rumo qualquer a partir de 2019 e eu sempre tenho insistido que seja qual for o presidente eleito ano que vem, por este mecanismo da democracia, ele encontrará um país tão transformado, uma sociedade tão transformada, tão mais vigilante, tão mais atenta, tão mais interessada na política, que seja uma abóbora, um abacaxi, um repolho ou o demo
na presidência da República em 2019, a sociedade mais vigilante, mais atenta, mais cuidadosa com a política, muito provavelmente limitará os espaços para que esse novo mandatário faça loucuras que fez no passado ou novas loucuras do gênero que quiser introduzir. Então, a minha visão é esperançosa para 2019, mas teremos um ano de 2018 em que a vida será um pouco esta como a desta semana, né? As notícias ou não são notícias que produzirão consequências efetivas ou ficarão em torno do umbigo de Brasília, como tem sido nos últimos anos, infelizmente para nós. Para não dizer que não tem nada de novo nos jornais de hoje, tem um levantamento do jornal Estado de São Paulo, que junto com uma entrevista também no Estado de São Paulo, permitem aqui uma rápida abordagem de um assunto dentre os muitos que precisamos, para os quais precisamos voltar nossas atenções cada vez mais. Segundo o Estado de São Paulo, reportagem do Daniel Bramati e da Mariana Holanda, os tribunais de justiça estaduais gastam quase 900 milhões de reais por ano com penduricalhos salariais ou de ganhos financeiros para os seus integrantes. Segundo a reportagem, a concessão generalizada de auxílios como moradia, auxílio alimentação, auxílio saúde, faz com que 26 tribunais estaduais de justiça gastem cerca de 890 milhões de reais por ano apenas com esses pagamentos. Na última folha salarial publicada, 13.185 juízes do Tribunais de Justiça, portanto, mais de 80% dos juízes desses Tribunais de Justiça tiveram o contra-cheque inflado por benefícios e itens similares. Alguns tribunais de justiça, não vou nem nominar um ou outro para não cometer injustiça da omissão com os demais, além dos benefícios que são explícitos em auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio saúde, ainda concedem aos seus membros, e não raro aos seus servidores, outras vantagens, tá certo? Chamadas de verbas indenizatórias ou ganhos compensatórios e tal, que inflam ainda mais esta despesa maluca que não tem previsão constitucional. Foram ganhos, porque ultrapassam o teto salarial estabelecido pela Constituição, foram ganhos obtidos graças ao forte lobby que a classe jurídica tem junto ao Congresso Nacional e a grande autonomia de que ela desfruta para poder arbitrar as suas próprias políticas de gastos. O fato é que nós temos uma justiça cara, assombrosamente cara, perdulária em boa dose, basta olhar os palácios, as frotas de automóveis, as estruturas funcionais, eles são perdulários, são caros. Agora, eu sou contra uma justiça cara? Não. Pode botar a justiça 3 vezes, 10 vezes mais cara que essa. Qual é o problema da justiça cara? É quando ela é cara e ineficiente. E a justiça brasileira é amplamente ineficiente. É tão ineficiente, é tão absurdamente ineficiente, que quando um processo anda mais rápido que outros, como está sendo o caso do processo do presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, provoca todo tipo de suspeita, todo tipo de indagação. Como assim o meu processo está andando rápido se nenhum processo anda rápido? Quando, na verdade, o absurdo está em constatar que todos os demais processos não andam rápido. Aliás, nem rápido, não andam sequer num ritmo aceitável. Não é nem um problema de ser rápido ou ser lento, é um problema de ser justo. E os processos não andam num ritmo justo no Brasil. Há pessoas, e eu me incluo entre elas, que têm questões tramitando na justiça há 16 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e não se decide. Ora por artifícios das boas bancas de advocacia, ora por causa da falta não sei de que do juiz titular, ora porque entrou de férias, ora porque foi removido, ora porque o acúmulo de processo não sei o quê, ora porque determinadas instâncias concentram mais processos do que deveriam concentrar, ora porque a legislação conspira contra essa celeridade necessária da própria tramitação dos processos. Enquanto você tem uma justiça ineficaz, perdulária,
Enquanto você tem uma justiça injusta, portanto, os custos são esses que agora o Estado de São Paulo mostra mais uma vez. Essa é mais uma reportagem mostrando que no âmbito da justiça, que deveria ser a zeladora dos interesses da sociedade, ela trabalha em função dela mesma. E os recessos maravilhosos? E as interrupções de trabalho? E as folgas gigantescas? E as coisas que não são aplicáveis ao cidadão comum, ao contribuinte, que trabalha muito mais, que cumpre expedientes muito mais longos, que tem muito menos prerrogativas, autonomias, possibilidades, margem de manobra? Essa justiça parece não estar inserida, como a classe política também não, e o executivo em boa medida, no Brasil real. Vivem um mundo deles ali. Aí, quando você vai discutir coisas como esta dos gastos absurdos, dos ganhos, melhor dizendo, absurdos nas mãos dos magistrados, algumas pessoas ponderam, como no próprio Estadão hoje, o Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC, dizendo, olha, é preciso não tratar a questão com demagogia. Como demagogia? É demagogia um troço desse? A começar pela própria agressão ao que estabelece a Constituição no que diz respeito ao teto de ganhos, ao teto salarial dos servidores. Os próprios juízes são os mais contumazes em desrespeitar esse teto em benefício próprio. Alguns casos a gente toda hora está denunciando aí em determinados tribunais de estados às vezes miseráveis, estados com problemas sociais gravíssimos, mais graves do que a média nacional. Você vai lá na folha de pagamento de um determinado mês e o cara ganhou 400 mil reais, 500 mil reais, aí você noticia isso e ele faz uma ironia em cima de você, dizendo que da próxima vez vai pedir os mesmos direitos, vai ganhar os mesmos direitos. E o Conselho Nacional de Justiça, quando se defronta com isso, fica enxugando gelo, conversando com ele mesmo. Não toma decisões, não toma nada. A quantidade de... Olha, hoje no blog do Josias, estou lendo aqui, 400 mil poupadores tungados pelos bancos naqueles planos econômicos morreram sem ver o acordo de reparação. Está aqui uma sacada muito boa do nosso Josias de Souza no blog dele. Vejam como é que essa justiça, esse processo das contas aí, da poupança e tal, que foram tungadas pelos planos econômicos. Verão e Collor 2. Collor 2, porque o Collor 1 meteram na gaveta. Vejam, demorou tanto tempo que 400 mil poupadores lesados morreram sem que o caso chegasse ao desfecho. Detalhe, chegou um desfecho agora bem mambembe. Quem tinha direito a receber, vai receber não sei quantas décadas depois, com deságio, com parcelamento, com não sei o quê, e só quem entrou na justiça para conseguir, ou seja, quem nem teve a oportunidade ou o interesse de entrar, não vai receber. Foi um excelente negócio para os bancos, 2 décadas depois praticamente. Essa é a justiça. Aí você vai dizer, não, mas isso envolvia uma questão econômica muito grave, ok. E o Paulo Maluf, envolve que questão econômica? 20 anos também esperando um julgamento definitivo. E tantos outros casos. E hoje, no mesmo estado de São Paulo, o professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas de Direito do Rio, o Joaquim Falcão, está dizendo numa entrevista algo que tem a ver com isso de forma muito direta. Diz ele, o Supremo precisa terminar os processos da Lava Jato. Aquilo que eu estava dizendo de uma justiça cara... É apenas uma parte do problema, que nem problema seria se ela fosse eficiente. Aí quando você faz um retrato da realidade da mais alta corte do país, você encontra isso que o professor Falcão faz o apelo de que precisa terminar os processos da Lava Jato. Já nem estou dizendo os outros processos que tramitam por lá e que não têm essa visibilidade. Milhares deles também pernoitando em gavetas, em pedidos de vista, em recursos não sei de quê, etc. e tal, e a justiça não anda. Inclusive, ou talvez mais exemplarmente, a justiça no Supremo Tribunal Federal. E para ficar só no âmbito da Lava Jato, é preciso entender que esta sendo a ocorrência histórica mais relevante do Brasil, talvez em toda a história desse país, nenhum outro conjunto de processos, nenhuma outra operação, nenhum outro caso jurídico no seu conjunto teve a possibilidade ou tem a possibilidade de alterar tanto a realidade nacional, que é inadmissível que o Supremo dê a isso a tramitação que costuma dar ao conjunto das coisas que tem em suas mãos, que é nenhuma.
Tá aí a Lava Jato, ninguém aguenta mais falar de Lava Jato. E a Lava Jato parece não produzir a efetividade que deveria produzir, porque no escalão superior da justiça as coisas não andam. Você começa a ver os delatores voltando para casa, você começa a ver os delatores viajando para o exterior, começa a ver os delatores flanando pelo país como se não tivessem cometido crime algum, e os delatados permanecendo nos seus postos de poder com as imunidades de que desfrutam graças a essa conversa fiada que é a justiça brasileira, especialmente quando vai lidar com o primeiro andar, com a cobertura do prédio social, com os andares mais altos do prédio social. Essa fusão das duas notícias de hoje do Estadão, além de ser a única coisa que me motivou a falar algum assunto com vocês nesta segunda-feira pré-natalina, é também a demonstração de uma ferida aberta na realidade brasileira que precisa começar a ser suturada. A justiça tem que olhar para ela própria e começar a ver o quanto ela é injusta, perdulária e ineficiente. Vamos lá.